Tinha tudo no começo. Aquela conversa que não acabava nunca. O plano de vida que construíram juntos. A sensação de que com essa pessoa tudo fazia sentido. E agora? Agora existe a rotina, as contas, os filhos, o cansaço, as discussões que giram em torno das mesmas coisas. O silêncio que antes era confortável e agora é pesado. O casamento não acabou, mas parou de crescer. Ficou estacionado num lugar entre a obrigação e a saudade de tudo que um dia prometeu ser. Se você reconhece isso, esse vídeo é para você. Porque um casamento estacionado não é um casamento perdido. É um casamento que está esperando a direção certa. Hoje eu quero conversar com honestidade sobre algo que poucos casais falam abertamente. Por que o casamento para de crescer? O que acontece quando Jesus entra ou retorna a um relacionamento? Histórias reais de casais das Escrituras que passaram por crises reais. A importância da oração juntos e como tudo isso afeta quem você está criando, seus filhos. Todo casamento tem fases. A fase da descoberta, quando tudo é novidade e encantamento. A fase da construção, quando a vida real começa com toda a sua complexidade. A fase do acomodamento, quando o esforço diminui porque parece que já chegou. E é na fase do acomodamento que a maioria dos casamentos para de crescer. Não porque o amor acabou, mas porque o amor, sem cultivo, não se sustenta por conta própria. A psicologia chama de adaptação hedônica, o fenômeno em que o cérebro se acostuma com o que tem e para de perceber o valor do que está ao lado. O mesmo mecanismo que faz você parar de notar a beleza de uma vista que você tem todos os dias. E quando você para de perceber, para de valorizar. E quando para de valorizar, para de investir. E quando para de investir, o casamento estaciona. A Bíblia trata o casamento como algo que exige atenção, cuidado e uma terceira presença para se manter vivo. Eclesiastes diz algo que parece simples, mas é profundo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão contra ele. E o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. 2 são mais fortes que um. Mas o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A terceira dobra não é a sogra, não é o dinheiro, não é a casa própria, é Jesus. Um casamento com 2 é frágil diante das tempestades da vida. Um casamento com 3, 2 pessoas e a presença de Deus no centro, tem uma estrutura que o tempo e a adversidade não conseguem romper sozinhos. Quando Jesus está no centro de um relacionamento desde o início, algumas coisas mudam de forma estrutural. A forma como você escolhe, em vez de essa pessoa me faz feliz agora, essa pessoa me ajuda a ser quem Deus quer que eu seja. A forma como você resolve conflitos, em vez de quem vai ganhar essa discussão, como nós dois podemos crescer com isso. A forma como você vê o outro, não apenas como alguém que supre suas necessidades, mas como alguém que Deus colocou ao seu lado com um propósito. E essa diferença de perspectiva muda o que você faz nos momentos difíceis. Quando você vê seu casamento como chamado, você não desiste na primeira tempestade. Você pergunta o que Deus quer que você aprenda com ela. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e versículo 33, Paulo sobre o casamento. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas também, cada um de vós, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Paulo estabelece aqui um padrão de amor que vai muito além do sentimento. Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou. Com entrega, com sacrifício, com escolha ativa de colocar o outro primeiro. Não apenas quando estava fácil, especialmente quando era difícil. Esse é o modelo bíblico de casamento. Não 2 egos competindo pelo controle. 2 pessoas escolhendo servir uma à outra com a força que vem de uma fonte maior do que elas mesmas. É humanamente impossível amar assim, por conta própria. É o que torna a presença de Deus no casamento não apenas espiritual, mas prática. Daqui a pouco eu vou te contar sobre Pedro, o discípulo mais famoso da Bíblia.
e sobre a esposa que você provavelmente nunca ouviu falar. Uma esposa que viveu algo muito específico que vai tocar qualquer cônjuge que já se sentiu secundário diante da missão do parceiro. E vou te mostrar o que aconteceu quando Jesus entrou na casa deles. Não na missão, na casa. Continua aqui. A maioria das pessoas sabe que Pedro teve uma sogra. O que poucos param para pensar é o que isso significa. Pedro era casado. E quando Jesus foi à casa de Pedro em Cafarnaum, encontrou a sogra de Pedro acamada com febre alta. Jesus tocou na mão dela. A febre passou. E ela levantou e começou a servi-los. Um detalhe simples, mas cheio de significado. Jesus não chegou na casa de Pedro apenas para missões e milagres públicos. Ele entrou na vida doméstica de Pedro, na dor da família, na preocupação com a sogra doente, no cotidiano de um homem casado com responsabilidades reais. Jesus não exigiu que Pedro abandonasse a família pela missão. Ele curou a família e chamou Pedro para a missão. E Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que Pedro viajava com sua esposa enquanto realizava seu ministério. Ela estava com ele. A missão e o casamento caminhavam juntos. O que a história de Pedro nos diz sobre casamento? Que Jesus se importa com o que acontece dentro das suas paredes, com a doença que está afligindo sua família, com a tensão que existe debaixo do teto da sua casa, com o cotidiano pesado e às vezes invisível do lar. O que a história de Pedro nos diz sobre casamento? Que Jesus se importa com o que acontece dentro das suas paredes, com a doença que está afligindo sua família, com a tensão que existe debaixo do teto da sua casa, com o cotidiano pesado e às vezes invisível do lar. Um dos casais mais notáveis do Novo Testamento não foi um casal de líderes famosos ou de alta posição. Priscila e Áquila eram fazedores de tendas, artesãos, trabalhadores, expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio, refugiados, poderíamos dizer hoje. E mesmo assim, em toda a menção que Paulo faz a eles nas Escrituras, os dois estão juntos. Não um e depois o outro, os dois, como uma unidade. Eles acolheram Paulo em sua casa, trabalharam com ele, ensinaram Apolo, um dos maiores pregadores da época, quando perceberam que faltava algo em seu conhecimento. Não foram famosos. Não fundaram igrejas grandiosas. Mas Paulo os chama de meus cooperadores em Cristo Jesus e diz que todas as igrejas dos gentios lhes devem gratidão. Dois artesãos simples, um casamento unido por propósito e um impacto que durou séculos. O que faz um casamento como o de Priscila e Áquila funcionar? Um propósito compartilhado que vai além dos dois. Quando um casal tem apenas os próprios objetivos como foco, qualquer divergência nesses objetivos cria tensão. Quando o casal tem um propósito maior como centro, as divergências pessoais ganham perspectiva. O propósito compartilhado não elimina os conflitos, mas dá a eles um lugar para serem resolvidos em função de algo maior do que o ego de cada um. E se o casamento já está em crise? E se Jesus não esteve no centro antes e agora parece tarde demais? A resposta está na própria natureza de Jesus. Ele transformou água em vinho, ressuscitou mortos, curou o que era considerado incurável. Um casamento estacionado não é mais difícil para ele do que qualquer outra coisa que ressuscitou. Mas a transformação exige a mesma coisa que exigiu de Lázaro. Alguém precisa rolar a pedra. Jesus não rolou a pedra do túmulo de Lázaro. Ele pediu para que os outros fizessem. E então, ele chamou pelo nome. No casamento, rolar a pedra é tomar a iniciativa. É a conversa que você tem evitado. É o pedido de perdão que você sabe que precisa fazer. É abrir a Bíblia juntos pela primeira vez ou pela primeira vez em anos. É dizer, não quero que a gente fique assim. Você rola a pedra. Jesus chama pelo nome. A Bíblia não tem um único exemplo de casamento perfeito. Tem exemplos de casamentos restaurados, de pessoas que erraram, faliram, traíram, fugiram e que foram encontradas pela graça. Oseia amou uma mulher que o abandonava repetidamente, e Deus usou esse amor impossível como metáfora do seu próprio amor pela humanidade. Se Deus pode usar um casamento em crise
como metáfora do amor divino, ele certamente pode usar o seu para algo que você ainda não consegue ver. Se esse vídeo está tocando em algo que você e seu cônjuge precisam conversar, talvez seja a hora de assistir isso juntos. O Clube da Mente existe para ir fundo no que realmente importa para o ser humano. Se inscreve e ativa o sininho. Pergunta para os comentários: qual foi o momento em que você percebeu que Deus queria estar no centro do seu casamento? Conta aqui. Agora, o milagre mais famoso de Jesus e o que ele revela sobre casamento. Mais pra frente nesse vídeo, eu vou falar sobre os filhos e sobre como o que acontece entre o casal está sendo gravado nas memórias e no coração deles nesse exato momento. O que você está transmitindo? O que eles estão aprendendo sobre amor só de observar o casamento dos pais? Isso vai ficar para o final, mas é talvez o ponto mais importante de todo esse vídeo. Fica até o final. Existe uma pesquisa conduzida pelo Dr. David Stoop que mostrou que casais que oram juntos regularmente têm taxas de divórcio significativamente menores do que a média geral da população. Não é superstição. É o que a oração faz estruturalmente ao casamento. Quando você ora com seu cônjuge, você está sendo vulnerável de uma forma que a maioria das pessoas nunca consegue ser com ninguém. Você está falando sobre medos reais, sobre gratidão real, sobre o que você precisa que o outro não pode dar sozinho. A oração juntos é o ato de intimidade mais profundo que um casal pode ter, mais profundo que qualquer conversa, porque nela você não está apenas falando com o outro, você está falando diante do outro com Deus. E isso cria uma transparência que o casamento moderno raramente conhece. Jesus disse algo sobre oração, que se aplica diretamente ao casamento. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2. Basta 2 reunidos no nome de Jesus para que ele esteja presente. Um casal que ora junto não está apenas falando com Deus, está sendo encontrado por ele. E quando Jesus está presente no espaço entre 2 cônjuges, o que antes parecia impossível de resolver, encontra caminho. Como começar? Simples. Não precisa ser longo. Não precisa ser elaborado. Antes de dormir, Senhor, obrigado por mais um dia. Cuida de nós. Cuida do nosso casamento. Que amanhã a gente seja um pouquinho melhor. 30 segundos. Toda noite. Observe o que muda em 30 dias. O primeiro milagre de Jesus, o momento em que ele revelou a glória divina pela primeira vez, não foi num hospital, não foi num templo, não foi numa praça pública, foi num casamento. E o problema que ele resolveu não era uma doença ou uma morte, era algo que parecia mundano. O vinho acabou. Para a cultura da época, isso era uma vergonha social enorme para o casal. Falha que seria lembrada. Um começo embaraçoso para uma vida a 2. Maria foi até Jesus e disse simplesmente: eles não têm mais vinho. Não pediu milagre, só descreveu a necessidade. E Jesus transformou água em vinho, não vinho comum, o melhor vinho da festa. O mestre da cerimônia chamou o noivo e disse: todo mundo serve o vinho bom primeiro e quando as pessoas já estão satisfeitas, serve o inferior, mas você guardou o melhor para o fim. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento. Isso não é coincidência bíblica, é intenção. Jesus se importa com o que acontece no seu casamento, com as falhas que parecem pequenas, mas pesam, com as situações embaraçosas que você não sabe como resolver, com o momento em que o vinho acabou, quando a alegria, a conexão, a leveza da relação parece ter ido embora. E a mensagem do milagre de Caná para casais é esta: quando você leva a necessidade a Jesus, ele não apenas resolve, ele transforma em algo melhor do que o que havia antes. O melhor vinho foi guardado para quando parecia que tudo estava acabado. Talvez o melhor que seu casamento pode ser ainda esteja por vir. Seus filhos estão assistindo. Não ao que você diz a eles sobre amor, ao que você demonstra para eles todo dia. Como você fala com seu cônjuge quando está cansado, como você reage quando discordam.
se vocês pedem perdão um ao outro na frente deles, se oram juntos, se tratam a relação com carinho ou com descuido, eles estão gravando isso e vão reproduzir no relacionamento deles daqui a 20 anos. A pesquisa em psicologia do desenvolvimento é clara. O maior fator de predição de como uma criança vai se relacionar na vida adulta não é o que os pais ensinam, é o que os pais vivem entre si. Investir no seu casamento hoje não é apenas sobre vocês dois. É a maior herança que você pode deixar para seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7 diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, e quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. A fé não é transmitida apenas no culto de domingo. É transmitida na textura do cotidiano, no café da manhã, no carro, na discussão que foi resolvida com graça, no abraço que você deu no seu cônjuge na frente deles. Seus filhos não precisam apenas de pais que vão à igreja. Precisam de pais que demonstram em casa o que significa amar com a força de Deus. Antes da virada final, preciso falar sobre o que acontece quando os momentos difíceis chegam. E eles chegam em todo o casamento. Não como sinal de que algo está errado, mas como prova de que algo real está sendo construído. O que fazer quando você está num desses momentos agora? Fica até o final. Vamos falar de Jó. Jó perdeu tudo. Os filhos, a saúde, os bens, a reputação e a esposa de Jó, que também perdeu tudo. No momento de maior desespero disse: amaldiçoa a Deus e morre. Não porque era má pessoa, mas porque estava no fundo de uma dor insuportável e não sabia mais o que fazer com ela. Casamentos reais passam por noites de Jó. Noites onde um dos dois está no chão e o outro está em pé, ou onde os dois estão no chão juntos e nenhum tem força para o outro. E Jó respondeu à esposa com paciência, não com julgamento, não com abandono. E ao final da história, Deus restaurou Jó. E sua esposa estava lá. Os momentos difíceis num casamento não são sinais de que Deus abandonou. São sinais de que algo real está sendo forjado. O ferro se fortalece com o fogo. O caráter se aprofunda com a adversidade. E o casamento que atravessou tempestades juntos tem uma solidez que o casamento fácil nunca vai ter. O que fazer nos momentos difíceis? Não tomem decisões irreversíveis em momentos de dor máxima. A dor distorce a perspectiva. O que parece impossível de resolver hoje pode ter um caminho que você ainda não vê. Busquem ajuda antes de desistir. Um pastor, um conselheiro, um casal de referência. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Orem um pelo outro, mesmo quando não conseguem orar juntos. Às vezes o casamento passa por um período em que os dois não conseguem se olhar nos olhos com amor. Mas você ainda pode fechar os olhos no seu quarto e pedir a Deus pelo coração do outro. Essa oração silenciosa pelo cônjuge muda quem ora tanto quanto aquele por quem se ora. Um casamento não é apenas um contrato social. Não é apenas um arranjo prático de duas pessoas. Não é apenas uma parceria emocional. A Bíblia diz que o casamento é uma aliança. E a aliança tem outra natureza. Uma aliança não se rompe quando os sentimentos mudam. Uma aliança é uma escolha que antecede o sentimento e que sustenta o sentimento quando ele vacila. Jesus usou o casamento como a maior metáfora do seu relacionamento com a humanidade. Ele se chama de noivo, e a igreja de noiva. Isso significa que quando dois seres humanos se casam e colocam Deus no centro, eles estão participando de algo que aponta para além deles mesmos. Um casamento com Jesus no centro não é apenas uma família bem-sucedida. É uma parábola viva do amor de Deus pela humanidade. E como toda parábola, ela precisa ser vivida, não apenas contada, hoje, com as palavras que você escolhe, com o perdão que você oferece, com a oração que você faz, com a presença que você dá. Seu casamento pode ser uma obra divina, não porque é perfeito, mas porque está nas mãos de quem faz todas as coisas novas. Se esse vídeo tocou em algo no seu casamento, assiste com seu cônjuge.
Pode ser o começo de uma conversa que vocês precisam ter há muito tempo. E manda para alguém que você conhece que está num casamento estacionado e não sabe como começar a mover. Comenta aqui. Qual parte desse vídeo mais tocou em você? Se inscreve no Clube da Mente. Aqui a gente vai fundo no que realmente importa. Até lá!